Laruie, Laruie, Exu, Exu é Mojubá. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando para mais uma live aqui sobre nosso grande guardião. Bom, eu vou colocar temas aqui, né, para a gente poder fazer lives, explicar sobre Umbanda, falar sobre Umbanda, né? Então, coloquem aí nos comentários depois o que vocês desejam, quais são os temas da próxima live. Vai ser a comando de vocês, tá? É engraçado, né, que a gente pede para escolher, né? Fala assim, boa noite a todos, boa noite. A gente fala assim, bom, fala algum tema aí para a gente poder explanar sobre Umbanda, para a gente comentar sobre Umbanda. Por que Exu sempre é o primeiro? Por que Exu e Pombagira sempre são os primeiros que o povo quer saber, né? É assim também, engraçado que quando tem sessão de Exu, né, nos terreiros de Pombagira, né, que eu chamo a linha da esquerda, a gente vai falar um pouco sobre isso, lota o terreiro, é a sessão mais buscada, né? As entidades realmente muito amadas, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando, né? Um bandista que conhece sabe o que eu estou falando, que são entidades muito amadas e que têm uma força e um saber enorme. Infelizmente a gente vê muita coisa errada por aí, né? Sobre nossos guardiões, sobre nossas guardiãs, que são Exus e Pombagiras. Mas a gente está aqui para desmistificar. Quem é meu aluno sabe, né? A gente está aqui para desmistificar tudo que falam por aí, porque ignorância é falta de saber, falta de conhecer. Então, o que se fala muito por aí é ignorância. Pessoas que não buscam o conhecimento, pessoas que não buscam saber, não buscam conhecimento. E, infelizmente, quando não busca conhecimento, julga pelo senso comum, julga pelo que a sociedade impõe, e isso acaba denigrindo. E tem outra coisa também, às vezes os próprios umbandistas denigrem a sua própria doutrina, né? Por falta, às vezes, de estudo nos terreiros, por falta de uma doutrina, por falta de um colégio aplicado dentro do terreiro, ou seja, o conhecimento implantado dentro do terreiro. Forma-se médiuns desequilibrados, médiuns sem estudo, médiuns que aonde o animismo, que faz parte da mediunidade, ele impõe sobre a entidade, é o famoso passa na frente do guia, passa na frente da entidade. Infelizmente isso acontece muito nos locais que não tem conhecimento, que não se busca conhecimento. O tipo daquele local que fala assim, ó, vai lá, veste a roupa e boa, vai lá, se vira. Deixa a sua entidade não te ensinar. Isso, infelizmente, quem faz isso hoje em dia é porque não busca o conhecimento ou quer manter um padrão, talvez controlando seu rebanho de forma, né, solta ou mais controlada. Porque quando se busca conhecimento, conhecimento liberta. Quando se busca conhecimento, o médium começa a ver coisas que ele não via. Ele começa a ser questionador. Então, assim, a gente não pode deixar de questionar. Questionar faz parte daquele que é o buscador, que é aquele que busca conhecimento. Então, assim, não deixem de buscar, não deixem de procurar conhecimento. Não vivam só o fenômeno. Não vivam só o fenômeno. Vivam o conhecimento junto com o fenômeno, para você ter controle sobre isso e saber o que está acontecendo e não ser marionete de ninguém. Não ser marionete de ninguém. Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas que sabem, que conhecem e que estão pendentes para a maldade, se aproveitam da parte emocional das pessoas em desequilíbrio para fazer maldade, para induzir, para inventar coisa, falar que fizeram algo contra você, que você tem que fazer um trabalho, você tem que pagar tanto. Meu Deus do céu, fuja disso, saia disso, entendeu? É tudo interesse.
é um comércio, entendeu? Isso aí não é realmente a caridade, né? Um guia espiritual, um mentor espiritual não cobra nada, ele faz o seu trabalho, até porque ele não precisa disso, né? E o mediador que faz isso já está corrompido, tá? Eu sei que isso dói para muitas pessoas, mas o que eu posso fazer? A gente tem que falar aquilo que a gente vê. Desde os 8 anos de idade a gente caminha na Umbanda, então a gente já viu muita coisa, né? E continua vendo muita coisa que realmente degrada, né, a religião, degrada o conceito, né? Deturpa o conceito dos arquétipos, né? Como a gente vê às vezes por aí um montão de gente vestida de guardião aí, né, nas internet da vida, né, quebrando a figura, o arquétipo, o modelo de um guardião, né, se vestindo todo pomposo, né? Isso aí é algo que realmente quem estuda sabe o que está por trás. Quem conhece os fenômenos obsessivos, as gradações de obsessão, a gente vai ver muita coisa ali. Não é nem mais obsessão simples, ali já parte para o fascínio, para a questão do fascínio, para a questão da subjugação, e aí é uma coisa muito séria. Mas a gente promete depois, se vocês assim desejarem, colocarem aí, de fazer live só ligado também a os processos obsessivos dentro da Umbanda, para a gente ir destravando isso para vocês, tá bom? Bom, mas vamos ao que importa, né? Depois dessa leve introdução, vamos ao nosso guardião. Vamos falar sobre Exu, né? Então, assim, a Umbanda, ela tem uma linha de frente, vamos botar assim, ela tem uma linha de frente que está ali na vanguarda, que está ali, que traz a força dos orixás, que traz a força das entidades espirituais mais elevadas, que são quem? São nossos guias, são as entidades, são as linhas de trabalho. Então existe na Umbanda inúmeras linhas de trabalho. Nós vamos citar algumas, mas dependendo do que vocês peçam por aí, aqui, deixam nos comentários, os temas que vocês colocarem aqui para a gente falar, eu vou bolar várias lives em cima do que vocês pedirem. Mas existem várias linhas de trabalho. Tem a linha dos pretos velhos, nós temos as linhas das crianças, dos caboclos, dos boiadeiros, nós temos a linha dos Exus, linha das pombagiras, os baianos, marinheiros, ou seja, são boiadeiros, então assim, a linha do Oriente, os ciganos, então assim, são inúmeras linhas de trabalho, cada uma com uma finalidade diferente, cada uma com uma peculiaridade diferente. E a Umbanda, ela sabiamente, pensada pela espiritualidade maior, definiu essas linhas de trabalho como arquétipos. O que vem a ser arquétipos? Modelos. Modelos padrões, são padrões que já estão pré-estabelecidos no inconsciente coletivo e que a gente, ao ver aquele padrão, a gente já identifica o que ele significa. Então, por exemplo, quando a gente vê o arquétipo da criança, uma linha de trabalho das crianças trabalhando, o que a gente vai ver ali? O que você sente quando você vê uma criança? Pureza. Pureza, você sente pureza, você vê humildade, você vê inocência, você vê alegria. São modelos do arquétipo. E quando a gente se volta para o nosso assunto hoje dessa live, que é o guardião, que é aquele tratado como Exu, ele é o arquétipo do guardião. E o que é o arquétipo do guardião? O arquétipo, de novo, é um modelo, é um padrão. Vou dar um exemplo. Exu, por exemplo, qual é o arquétipo de um Exu? Qual é o modelo de um Exu para nós? O protetor, o que guarda, o guardião, força de polícia, força militar, traz toda essa conotação para a gente. Para outros, tratam ele indecentemente como o diabo, né? Tem vários locais que citam Exu como o diabo, mas é ignorância. Mas aí a gente tem que orar para essas pessoas que não buscam conhecimento, infelizmente, que vão julgar de fato, porque não procuram nem conhecer a religião alheia. Então, assim,
Mas Exu é considerado, ele traz na Umbanda o modelo, o arquétipo, que é o modelo do guardião, aquele que protege, aquele que guarda, é nossa guarda, nossa proteção. Então, assim, em outras doutrinas, a gente tem a figura do anjo da guarda. Na Umbanda, o anjo da guarda é o nosso guardião. Então, a figura do anjo da guarda, que a gente está acostumado a ouvir, é o nosso guardião pessoal. Muitos não revelam isso, não querem nem falar isso por medo, por insegurança, por... Não, mas eu falo realmente porque já foi falado, a gente já buscou sobre isso, já conversou muito sobre isso ao longo de todos esses anos. São inúmeras escritas. Então, assim, o guardião que nos acompanha, aquele que nos protege, aquele que você ouve quando você está dirigindo um carro, por exemplo, caminhando na rua e você ouve assim, não vai por ali, vai por aqui, sai dali, não entra nesse beco, vai por ali. Essa é a voz daquele que guarda, daquele que protege, aquele que está te guardando os seus passos, aquele que está guardando e está vendo lá na frente o que vai acontecer. E você recebe aquilo como uma intuição, um insight, que é ele que está do lado. Então, o nosso guardião é nosso anjo da guarda, nosso protetor, aquele que é escalado para estar conosco, nos protegendo psiquicamente e espiritualmente de todos os males que a gente vai encontrar nessa terra, na jornada, na encarnação dessa vida, e vai nos tirar dos perigos, vai tentar nos tirar, porque a gente também tem que fazer a nossa parte. Então não adianta também a gente jogar toda a responsabilidade que acontece em cima do nosso guardião, ou seja, do nosso anjo da guarda, se a gente não faz a nossa parte. Então, o guardião para a Umbanda, eles são regentes kármicos, organizadores de caos. O que é regentes kármicos? Eles organizam o karma nosso. Na orientação, na tirada do problema, na elucidação, na clareza dos pensamentos. Eles estão ali apoiando a gente diretamente nessa vanguarda que a gente se encontra. Digo para vocês, são as entidades mais próximas dimensionalmente do nosso plano terreno. Elas estão mais próximas, entidades que estão mais próximas em termos de dimensão da gente. Então, sentem o que a gente sente, vibram o que a gente vibra. Então, se entristecem com as nossas quedas. Então, são entidades que estão muito próximas a nós. Né? Então, são aplicadores da justiça e do amor. Então, o guardião está ligado à lei, está ligado à ordem. Então, eles respondem, toda a linha de guardião tem eles respondem a um orixá específico, mas eles todos, de alguma forma, respondem a lei. Porque o guardião, ele respeita a lei. E a lei maior é regida por um orixá na Umbanda, que a gente chama de Ogum. Então, Ogum seria assim, o general das milícias celestes. E abaixo dele tem toda essa guarda, toda essa força que executa a lei. É óbvio que existem os guardiões, Exus, que na atual encarnação do seu médium, respondem ao Oxóssi, ao Oxalá, ao Oxum. Sim, isso existe e isso tem. Mas eles têm uma ligação muito forte com a lei, muito forte com Ogum. Eles respeitam muito a ordem, respeitam muito a lei. Eles não fazem nada sem ter uma ordem. Eles não vão executar nenhum tipo de ação se não tiver uma ordem. Então o guardião é essa força de polícia, mas de uma polícia divina, não a polícia que às vezes, e muitas coisas que a gente vê por aqui da justiça nossa que está corrompida ou se corrompe facilmente, mas é a justiça e lei que realmente respeita uma justiça divina e a lei maior. Então, existe até um salmo na Bíblia, é o Salmo 91, 7, que fala assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o guardião é a luz sobre as trevas. É aquele que vai lá embaixo
nas dimensões mais inferiores, resgatar espíritos humanos que estão precisando subir, que estão em zonas umbralinas. São eles que vão resgatar, são entidades que têm acesso, que sabem realmente entrar numa dimensão mais densa dessa e salvar um espírito que está lá preso, ou cuidar dele. Então, assim, as pessoas não imaginam a grandeza que é um trabalho desse, um trabalho de um guardião, um trabalho de uma guardiã. O pessoal julga, o pessoal fala, e muitos umbandistas às vezes não procuram entender um pouco mais profundo, porque às vezes ficam só ali naquele oba-oba, naquele vislumbre, né? Achando que às vezes Exu tem que falar palavrão, que Exu tem que ficar sorrindo para todo mundo, tem que ficar de galhofa. Não, eles têm uma profundidade muito grande, o trabalho deles é muito profundo. A gente não, muito umbandista não tem ideia da profundidade que faz, porque fica na superficialidade do conhecimento. O guardião, ele é mestre, ele é um doutor, ele sabe falar, ele sabe explicar. Se você estiver aberto para isso, ele vai falar conforme a tua sintonia. Mas se você estiver ainda não querendo isso, ele vai falar conforme você entende. Então, assim, o guardião é um enorme professor, e para mim são enormes professores. Como eu aprendo com eles a cada consulta, a cada contato que eu tenho com o guardião, com um Exu desse, a quantidade de questionamentos às vezes que eu levo, que eu tenho que ser até, alguém tem que chegar do meu lado e falar: Ricardo, tá na hora, dá lugar para o outro. Porque é muito conhecimento quando você está aberto. E as entidades espirituais, as falanges, os guardiões, eles veem isso na gente. Quando vê que você está interessado, quando vê que você está lendo, está buscando, quando vê que você está questionando, eles se abrem, eles falam. Eu lembro que quando eu comecei a me aprofundar isso muito forte na Umbanda, em livros e tudo, isso tem mais de 20 anos, acho que até mais, muitos viraram para mim e falaram que eu estava fanático, que as entidades não iam falar nada para mim, eles não iam revelar nada. Pelo contrário, só foi fazer os primeiros questionamentos e eles começaram a abrir o livro, porque vem na gente a nossa vontade de expansão, a nossa vontade de passar conhecimento. Então, assim, o que a gente vê por aí, infelizmente, é as pessoas pegarem um conhecimento, aprenderem e não passar. E isso foi uma coisa que eles me disseram lá atrás: filho, tudo que você aprender, você passa. Então, assim, isso que a gente tem feito nos nossos cursos, nos nossos estudos, ter passado o conhecimento que nos é entregue. Aqui no canal a gente parou um pouquinho, mas vamos voltar agora com carga total a fazer várias lives e trazer outras explicações da Umbanda para vocês, principalmente agora no ano de 2024, né? Então, assim, o guardião muitos já ouviram falar daquela lei da causa e do efeito. A lei é uma lei bem batida, mas quando a gente fala lei, é uma ordem, é uma lei universal. Lei da causa e do efeito, onde o plantio ele é livre e a colheita ela é obrigatória, não é isso? Então a justiça divina, ela tem como função julgar os seres de acordo com as suas ações e encaminhar todos para a devida correção, e lapidações e acertos através de reencarnações, com o objetivo de quê? Esgotar os mentais, restaurar os corpos perispirituais, ajustar o espírito para uma nova vida e até expurgar aquilo tudo que ele fez errado. Então, por isso que a gente planta, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, no plano espiritual, tem espíritos de escol, espíritos poderosos, né, de escol, que respondem pela segurança e ordem do astral, para que nós, assim, espíritos encarnados, né, almas encarnadas num corpo de carne, possamos caminhar dentro da harmonia. E esses fazem o possível para que a gente possa aproveitar a encarnação da melhor forma possível. Esses são chamados, eles têm um nome,
são chamados de Exus, são chamados de guardiões, espíritos aguerridos, com missões específicas de aplicar a lei sempre que necessário. Então, a gente vai ver na Umbanda a linha da direita e a gente vai ver na Umbanda a linha da esquerda. Então vamos desmistificar uma coisa aí. Falam assim, é o povo de rua. Falam a linha da esquerda, a linha negativa, a linha do mal, a linha que trabalha com o diabo. Julgam muito a linha da esquerda. E a linha da direita, linha da luz, que trabalham na luz, que trabalham para... E aí ficam nesse jogo, achando, tornando, né, a linha da esquerda de uma forma pejorativa do mal. Então, assim, não existe isso. Eu vou explicar para vocês como é que funciona e depois a gente pode adentrar numa outra live só para a gente detalhar isso, né? Bom, vamos lidar com polaridades. Nós vivemos em uma dualidade, positivo e negativo, certo? Então a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Masculino, feminino, positivo, negativo, a gente precisa encontrar ponto de equilíbrio, certo? Correto. Então, o que a gente precisa entender? Na Umbanda existe também a linha da esquerda e a linha da direita. O que significa a linha da esquerda? Que é onde está Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim. É a linha de expurgo. É a linha retificadora. É a linha que vai fazer a retificação, o ajuste. É a linha que vai tirar o que está brabo em você, que está desequilibrado, que vai te corrigir, que vai te botar no eixo, que vai te reequilibrar, que vai te colocar nas sendas evolutivas de novo, que vai te jogar para a direita, que é a linha amparadora, que é a linha de ascensão, a linha de amparo para crescimento evolucional. Então, sem a linha da esquerda, eu não vou para a direita. A gente não consegue ir para a luz sem passar pelas trevas. A gente tem que encontrar as sombras para chegar na luz. Não tem como. Então, a gente precisa na Umbanda de Exu, precisa de Pombagira, precisa da linha da esquerda. Se não tiver linha da esquerda, não tem reparo. Não tem retificação. Será que o pessoal não entende isso? E aí julga muito a linha de Exu e Pombagira. Mas são linhas fortíssimas. Todas as entidades da direita precisam que Exu vá lá embaixo e pegue o espírito. Toda a linha da direita precisa que Exu e Pombagira restaure um espírito, recupere, doutrine ele, restaure, expurgue. Então toda entidade, quem já teve a oportunidade de conversar com o Preto Velho, com qualquer outra entidade da direita, eles falam, eu vim aqui com o meu guardião está aqui do lado. Todo orixá, quando chega no terreiro, ele vem com seus guardiões. Por quê? Para proteger, para amparar e para retificar. Um polo não sobrevive sozinho, senão há desequilíbrio. Tem que ter os dois polos, eu tenho que ter o negativo e o positivo. E o negativo para a Umbanda é retificação, é expurgo, é reparo, é ajuste, é lapidação. Então, espero que fique claro isso para a Umbanda, porque assim a gente desmistifica uma coisa que o pessoal, muitos, até umbandistas, não entendem. A diferença entre a linha da esquerda e da direita, já julga direto. Não, é linha retificadora. Sem ela eu não vou para a luz. Sim, então por isso que tem aquele termo, sem Exu não se faz nada. Ouviram isso? Sem Exu não se faz nada? E é isso, sem o amparo, sem o resgate, sem a recuperação, sem a retificação, não se faz nada. Não tem caminho. Por isso que Exu é o caminho. E está ligado a quem? Que é o Senhor dos caminhos. Ogum. Então, assim, tudo energeticamente está relacionado. Tudo energeticamente está envolvido. Exu está totalmente correlacionada a caminho. Então, assim, se eu busco retificação, por quê? Estou procurando um caminho novo. E é Exu que dá. Porque é a linha da esquerda que repara. É a linha da esquerda que ajusta o ser. Por isso que a linha, como eu falei no início da live, é a linha mais procurada por nós.
Porque a nossa alma, ela clama por retificação. A nossa alma, ela clama por ajuste. Por isso que a linha de Umbanda é a linha de trabalho da Umbanda mais procurada. Tá aí a explicação, porque lota. Porque todos estão necessitados de retificação, de reajuste e reparo. E a nossa alma sabe quem faz isso. Por isso que a gente vai lá procurar eles. Eles e elas, né? Pombagira e Exu. Mas a gente vai fazer uma live só depois, só de Pombagira, tá? Mas esse agora é Exu. Então, com isso explicado, o que a gente pode detalhar mais da atuação de Exu na nossa vida? São espíritos detentores de habilidades assim, mentais muito grandes, que eles têm capacidade de abrir e fechar portais. O que significa isso? São eles que dão acesso para uma entidade entrar e depois uma entidade sair. Um preto velho, por exemplo, ele só consegue chegar se um guardião abrir um portal e ele entrar e deu a proteção para ele poder fazer o trabalho. Enquanto o preto velho está fazendo o trabalho, ele está fazendo a guarda em volta para que nada atrapalhe a sessão. Então, eles comandam esses portais dimensionais para acessos de energias de um plano para outro. É dado comando para eles abrirem a porta e fecharem a porta. Então, eles captam habilmente, por exemplo, a energia da injustiça numa pessoa, eles farejam a mente e sabem realmente analisar emoções, analisar pensamentos, são capazes até de ler as intenções e o que está por trás delas. Entendeu? Então, não adianta esconder nada de Exu, não adianta ficar achando que ele não sabe nada, não adianta achar que ele não está vendo. O teu guardião está te vendo a todo momento, ele está do teu lado, então você está fazendo coisa errada, mas ele está vendo, está ali anotando. Isso aí, vai fazendo isso, está registrado aqui. É desse jeito. Desse jeito. E a gente acha que está ali abafando, fazendo tudo escondido. Não tem jeito, eles estão vendo. E a lei da causa e efeito, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, a gente acabou de falar. Então, assim, eles são entidades com uma capacidade de manipulação magística. Quando a gente fala magística, é manipular energia. Processos de manipulação de energia, né? O pessoal fala assim, é magia, Umbanda é magística. Por que magística? Porque manipula energia, movimenta energia. Movimentação de energia significa magia, tá? Vamos desmistificar outra palavra aí, tá? Porque quando fala magia, tá todo mundo meio... Parece que está no mundo da fantasia. Não, magia para Umbanda é movimentação de energia. Né? Então, por exemplo, se você tem um pensamento negativo contra alguém, é magia negra. Você está movimentando energia mental contra uma pessoa. E não precisou de elemento nenhum, só foi teu pensamento. Pensei positivo, orei para uma pessoa, magia branca. Pensou positivamente, levou energia boa, saudável para a pessoa. Movimentamos energias salutares, energias boas. Então os Exus, os guardiões, eles têm uma capacidade enorme de analisar nossos campos, analisar nossos corpos espirituais. Eles sabem aonde estão bactérias astrais, eles sabem onde tem miasmas, eles sabem nossos chakras, aonde está bloqueado. Eles são capazes de desalojar uma energia negativa em segundos, se eles tiverem ordem para isso. São capazes de liberar inúmeros acessos negativos a você em minutos, se eles tiverem ordem para isso. Exu tem essa capacidade, ele pode fazer um processo de desobsessão numa sessão enorme para livrar um ser humano das M que fez, em questões de minutos, se ele tiver ordem para isso. Por que ele pode fazer isso? Porque ele tem poder para isso, ele tem conhecimento para isso e ele é agente kármico por natureza. Se for dado a ordem para interferir, ele vai interferir. Se for dar a ordem para tirar, ele vai tirar. Quantas vezes eu já vi Exu falando assim, ó, eu só posso ir até aqui, daqui eu não tenho ordem para fazer. Ele está respeitando. E muitas vezes ele não vai fazer depois dali, por quê?
a pessoa ela tem que passar por aquilo que ela plantou, ela tem que aprender com aquela queda, ela tem que aprender com aquela situação, com aquela dor, para ir depois ir para o amor. Então, assim, uma peculiaridade também que tem Exu, correlaciona Exu a encruzilhadas, né? Exu e suas encruzilhadas. E aí a gente associa as encruzilhadas, a encruzilhadas físicas, no plano físico. Não, mas as encruzilhadas de Exu são no plano extrafísico, são no plano energético. São os encontros energéticos que tem entre um ponto e outro. Ele está ali para proteger. Então, eu vou dar aqui um código para vocês, para vocês entenderem o que acontece quando se pede. Exu pede assim: filho, vai lá na encruzilhada para fazer um tipo de trabalho, acender um charuto, colocar uma bebida, falar um pouco comigo. O que ele está querendo ali peça ali na encruzilhada o que você quer. O que está havendo ali energeticamente na sua vida? Você está numa encruzilhada. Você está num ponto nefrálgico entre duas linhas, no encontro de duas linhas, aonde você não sabe para onde ir. E Exu é caminho. Quando você faz um trabalho desse magístico, você vai a um ponto de força, que é uma encruzilhada, e você desbloqueia isso, você entrega isso naquele ponto, ali você está dando consciência para você, para o teu ego, que você tem que escolher um caminho, que você tem que tomar uma decisão. E quando você toma essa consciência naquele local, você já sai dali com vários insights. A semana com você passa a desbloquear muita coisa. Então, se Exu pede para você ir para encruzilhada, fazer algo, é porque você está num ponto central no encontro entre duas linhas. Você está indeciso por alguma situação na sua vida, você está num momento de transição, você está num momento de indecisão, está no momento de se achar, não se encontrou ainda, e ali e Exu é caminho, e na encruzilhada dele você tem que tomar decisão, porque ele é o ponto da encruzilhada, ele é o ponto que mostra o caminho, é para ali, é para nordeste, é para noroeste, é para leste, é para sudeste, não importa qual vai ser o caminho, mas você vai ter que ter uma postura, você vai ter que tomar uma decisão, e é isso que ele quer. Então, esse é o grande significado que tem por trás dos trabalhos das encruzilhadas, em liberar pontos, bloqueios energéticos que a gente não consegue andar. E ali a gente consegue andar, porque é o ponto forte dele, que é o caminho, mostrar o caminho para a gente. Quando a gente já está numa encruzilhada, você olha para 4 direções. E as quatro direções que tem numa encruzilhada é norte, nordeste, norte, sul, leste, oeste. Então, assim, são os pontos cardeais. Para onde eu vou? Eu tenho que escolher uma direção. Entendeu? E isso vem para o inconsciente, trabalha muito nesse momento, e o sub também. Para trazer à tona o consciente esse pensamento. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar um rumo. Entendeu? Então, uma outra coisa muito importante de Exu, né? Eles são... todo mundo já ouviu falar dos fenômenos que a gente... né, no Livro dos Médiuns é um livro fantástico. Eu recomendo todo um bandista ler o Livro dos Médiuns, que é de Kardec, né? E o Livro dos Espíritos, né? São livros que realmente não... acho que todo um bandista não deve deixar de ler para entender, né? Então, assim, eu vejo muito um bandista julgando outras literaturas e infelizmente estão deixando de aprender muito que tem em cada uma, né? Então, a gente tem que entender uma coisa, que a Umbanda ela é universalista. Ela respeita todas as religiões e você pode agregar o conhecimento de várias, pode entender todas. Até porque a Umbanda está bem recente na questão da doutrina. A literatura, a teologia dela é bem recente, então ainda muita coisa ainda vai ser revelada para nós. Mas esses espíritos que estão fora do corpo, que são nossos guardiões, que é o tema de hoje, eles têm o dom da clarividência, eles têm o dom da clareaudiência, eles conseguem repartir nossos corpos e ver onde estão os amálgamas de energia, eles têm uma capacidade enorme de identificar a nossa intenção, nossa energia do desejo, são capazes de tocar no nosso corpo e já saber o que a gente vai fazer, o que a gente não vai, o que a gente deixou de fazer.
Então, assim, são espíritos que detectam, às vezes, a mentira no timbre da voz da pessoa. Então, como falei, não adianta ficar tentando fazer meio termo com o Exu, ele está vendo tudo. Então ele é capaz de destrinchar seu sentimento, identificar seu desejo mais profundo da criatura humana. Então, por essa razão que eles são muito eficazes para desvendar, às vezes, coisas até que vão acontecer. E uma outra coisa interessante para esse negócio do que vai acontecer, para as entidades de Umbanda, em geral, é isso. Elas enxergam o nosso campo quântico. O que vem a ser isso? Da forma que você vibra hoje, na forma que você fica de frente para uma entidade, ele te vê lá na frente. Conforme você está vendo aqui, a linha do tempo ele segue, ele vê como você está vibrando agora. Então muitos podem chegar para você e falar, nossa, você está bem, continua desse jeito, vibra desse jeito, faz isso, faz aquilo, porque ele está vendo no momento atual da sua vida, você está num ponto de equilíbrio, então ele consegue ver você lá na frente bem. Mas quando ele vê você aqui todo danificado, vamos botar assim, todo estrupiado, ele já te dá um banho, já te dá algo mais potente para fazer, algo que exige, às vezes, a presença de um médium, de Umbanda, uma mãe de santo, um pai de santo junto, porque ele vê uma necessidade muito grande para desbloquear algo, porque ele está vendo lá na frente algo que talvez vai acontecer ou que você vai acabar perdendo. Então ele está antevendo a situação, já que ele já viu, porque para a espiritualidade não tem o nosso tempo, eles conseguem transitar no tempo, então ele consegue ver quanticamente como você está lá na frente. Então ele retorna e fala, filho, tem que melhorar, tem que fazer isso, vamos tomar um banho, vamos fazer isso aqui. É porque ele já está vendo coisas que você pode perder. Então por isso não deixa nunca de não fazer algo que a entidade te pediu. Tudo que a entidade te pede para fazer, faça logo, não demore, não perca tempo. Entendeu? Faça, não dê desculpa no tempo, não dê desculpa na vida, não dê desculpa com nada que não foi. O tempo é o maior culpado. Não culpe, vai lá, a culpa é sua. Você não está fazendo porque você está procrastinando, você não está fazendo porque você está com preguiça, ou você está focando em outra coisa que não é em você. Ou você não deu nem importância para o que a entidade falou. E é muito interessante isso. A gente pensa assim, nossa, a pessoa não deu nem atenção para a entidade falou. Então para que foi lá? Mas sabe por quê? Porque a pessoa ela quer só ouvir o que ela quer. Durante uma sessão com uma entidade, ela só quer ouvir o que ela quer. Ela não quer ouvir o que ela não quer. Ela não quer ter trabalho, ela quer a receita, ela quer o bolo pronto. Muitas vezes o consulente, ele quer o bolo pronto. Ele não quer fazer o bolo. Ele tem que ir atrás dos ingredientes, ele tem que ir lá atrás para fazer, pô. E muitas vezes o Exu, qualquer outra entidade de Umbanda, ele vai forçar isso em você. Ele vai fazer você ir atrás. Justamente para movimentar a energia, magia. Precisa o ânimo. Vamos lá, vamos atrás, vamos achar as coisinhas, não achou ali, vamos na outra loja, vamos não sei o quê. Ele faz isso. E aí a gente fica naquilo, não, porque a gente queria o bolo pronto. Muitos querem um bolinho prontinho, já assado, só se bobear até cortado, já em fatia, só para morder. Não quer ter trabalho nenhum. E Exu não brinca em serviço, meu amigo, minha amiga. Exu, ele executor, ele vai fazer executar, ele vai fazer você ter vitalidade, ele é agente vitalizador por natureza, ele vitaliza a energia. Então ele vai fazer você movimentar. Então aquele que não movimentar vai acabar perdendo esse fluxo. Vai perder esse fluxo. Então assim, são tantas referências que a gente vê de Exu. Eu me formei em teologia, filosofia, mas sou administrador, tá, de empresa, olha só. Mas assim, eu gosto muito um livro muito, eu gosto da Bíblia, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, e assim, gosto de pegar referências, e assim, quando eu fui estudar e me aprofundar junto à Bíblia, junto a Exu, a gente pega várias referências. Quando você pega de novo lá o Salmo 91, e você pega assim o versículo 11, 12, 13 do Salmo 91, vocês depois podem verificar. Ele fala assim, Deus mandará os anjos, olha só, Deus mandará os anjos dele que cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Olha só que poderoso é isso. Olha só que referência
para um anjo guardião? Deus mandará, de novo, é o Salmo 91, 11, tem o 12 e o 13. O 11 fala assim, de novo, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. O 12, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Olha que poderoso é isso. Olha que poderoso é isso. E o 13, com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Ou seja, você vencerá o mal, que muitas vezes está em nós, não está no outro, está em nós. Então, assim, essa referência na Bíblia, depois vocês podem procurar com calma, procura aí Salmo 91, do 11 ao 13, é isso que eu citei, aí você vai ver realmente que profundidade que tem. E assim, se você for buscar, você vai ver referências de guardiões, até nas literaturas espíritas, você vai ver referências de guardião no nosso lar, no livro Ação e Reação, nos domínios da mediunidade, libertação, todos de Chico Xavier. Tambores de Angola, do Robson. Nossa, a Bíblia que eu acabei de citar, você vai ver vários. É só você procurar lá. Quem tiver esse livro, procura. Se tiver esse livro digitalmente, escreve na busca assim, guardião nesses livros, ou sentinela. Guardião ou sentinela. Você vai se surpreender. Então, assim, é que a doutrina espírita não vai falar que é Exu, né? Não vai botar o nome Exu, mas bota o nome de guardião. Procura que você vai ver. Principalmente aí no Ação e Reação, no livro de Chico, né? Ação e Reação, você vai ver lá.